Bem-vindo ao nosso canal Salmos Sagrados, explorando a beleza e profundidade dos Salmos, sua fonte de inspiração e conforto. Compartilharemos leituras significativas e reflexões dos Salmos, buscando promover paz, esperança e compreensão espiritual. Os Salmos são poesias divinamente inspiradas que expressam uma variedade de emoções humanas, desde a alegria até a angústia, fornecendo consolo em todos os momentos da vida. Exploraremos os Salmos de maneira sequencial, mergulhando em suas mensagens intemporais. Novos vídeos serão lançados regularmente, proporcionando a você uma jornada constante de reflexão e espiritualidade. Inscreva-se, ative as notificações e participe da comunidade. Compartilhe suas reflexões nos comentários e junte-se a nós nas redes sociais. Agradecemos por embarcar nesta jornada conosco. Que as leituras dos Salmos inspirem sua alma e iluminem seu caminho. Salmo 1. O caminho da felicidade eterna. Hoje começamos nossa jornada nos Salmos com o profundo Salmo 1, um guia para a felicidade eterna. Prepare-se para uma experiência espiritual significativa. O Salmo 1 é um poderoso guia. Oferece auxílio divino e sábios conselhos para a nossa jornada. Este salmo instrui que aqueles que têm amor por Deus e sua palavra devem evitar as ações comuns daqueles que vivem em desrespeito aos princípios divinos. No centro do Salmo 1, encontramos uma mensagem atemporal sobre escolhas, discernimento e o caminho para a verdadeira felicidade. Vamos explorar como as verdades do Salmo 1 podem ser aplicadas em nossas vidas diárias, moldando nossas escolhas e perspectivas. Salmo 1. Estes que se guardam das obras das trevas e que se santificam ao Senhor, darão no tempo oportuno o fruto espiritual esperado por Deus. Porque o caminho dos que andam na justiça evangélica é caminho de vida, que conduz à glória eterna. Mas o caminho dos ímpios é caminho de morte que os conduzirá à morte eterna. Porque estes se recusam a vir para a luz de Jesus para serem justificados e salvos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Reserve um momento para reflexão pessoal. Como o Salmo 1 ressoa em sua vida? O Salmo 2 é uma poderosa fonte. Proporciona serenidade para as tumultuadas inquietações internas, revoltas populares e a exasperação. Este salmo destaca Jesus como o Messias e o Rei de Israel que governará sobre todas as nações da terra. Este salmo se refere a Jesus como o Messias e o Rei de Israel que há de reger sobre todas as nações da terra, mas que na formação gradual do seu reino, pela obtenção de súditos santos, através do trabalho da Igreja, há uma resistência dos povos e dos reis da terra, conforme havia sido determinado pelo conselho eterno de Deus que o reino do seu Filho seja estabelecido em meio a resistências e oposições, para que o seu nome seja glorificado. Todavia, como o Messias é um rei bom e justo, bem fará todo aquele que, em vez de persegui-lo, se juntar a ele, porque aqueles que se lhe opuserem permanecerão debaixo da ira de Deus, por causa do pecado não perdoado deles, o qual só pode ser expiado pela fé em Jesus Cristo por causa do sangue que ele derramou por nós na cruz. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo,
lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Eu, hoje, te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse é um salmo que contém elementos proféticos, antecipando eventos futuros e proclamando a soberania de Deus sobre as nações. Ele nos guia na reflexão sobre o plano divino e a confiança na sabedoria de Deus. O Salmo 3 é uma poderosíssima fonte. Elimina os sentimentos de angústia, depressão e aflições da vida. Este salmo, de autoria de Davi, foi composto durante sua fuga de Absalão. Nele, Davi expressa completa confiança no Senhor, recebendo dele paz e fortaleza para não temer os milhares de inimigos que se levantaram contra ele em Israel devido à conspiração de seu filho Absalão. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Nesse Salmo 3, Davi pede ao Senhor proteção contra os ímpios que intentam matá-lo, enquanto também clama para que Deus destrua os planos dos malfeitores, que se voltam contra a sua vida. Salmo 4. O Salmo 4 é muito poderoso. Afasta a solidão e também a tristeza interior. Neste salmo, Davi expressa o repúdio de sua alma diante da atitude daqueles que se deleitam na vaidade e na mentira. Ele os exorta a se converterem, pois eram pessoas de sua corte, incentivando-os a orar ao Senhor, assim como ele fazia. Em resposta às suas próprias orações, Deus sempre o livrava da aflição e lhe concedia paz para dormir tranquilamente, com uma consciência tranquila. Enquanto os ímpios não compreendiam que o Senhor faz distinção a favor do piedoso que lhe oferece sacrifícios de justiça e confia exclusivamente nele, Davi reconhecia que não há verdadeiro bem fora do Senhor. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não piqueis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem, Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Enquanto os descrentes buscam alegria na prosperidade material, especialmente em comida e bebida, a alegria de Davi transcende essas coisas, sendo espiritual e resultante de sua comunhão com o Senhor. Salmo 5. O Salmo 5 traz a intervenção divina para os conflitos e pedidos. Serve para processos judiciais e prosperidade. Davi compreendia que a proteção e as bênçãos do Senhor eram reservadas exclusivamente aos justos, aqueles que são justificados pela fé
e guiados pelo Espírito Santo na prática da justiça do Evangelho. Ele reconhecia que suas orações eram atendidas devido à misericórdia divina, mas entendia que essa misericórdia seria ineficaz se ele vivesse na prática da iniquidade. Davi suplicava ao Senhor que o conduzisse na justiça e retificasse seus caminhos, capacitando-o a prevalecer contra seus numerosos inimigos. Estava convicto de que o Senhor destrói os arrogantes e mentirosos, abominando aqueles sanguinários e fraudulentos. Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência. Davi discernia a falta de sinceridade nos lábios dos ímpios, reconhecendo que em seus corações só havia maldade. Quando esses ímpios bajulavam, suas palavras eram como sepulcros abertos. Sendo rei em Israel, Davi sabia que simples prudência não era suficiente, e por isso clamava pela proteção divina neste Salmo 5. Salmo 6. O Salmo 6 é muito efetivo na resolução e vitória para pedidos que necessitam ser alcançados com urgência. Davi experimentou a hostilidade devido ao seu amor por Deus e pela verdade. A perseguição contra sua alma justa era intensa, não apenas por parte de Saul. Neste salmo ele expressa a profunda perturbação que envolvia sua alma, levando-o a clamar ao Senhor para que não o repreendesse com sua ira, nem o castigasse em sua fúria. Davi reconheceu sua fraqueza, pedindo a misericórdia de Deus e sua cura para libertar sua alma da angústia pela graça divina. Deus ouviu seu lamento, fortalecendo-o a ponto de rejeitar todos os que praticavam a iniquidade. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Davi percebeu que, em vez de ser oprimido por seus inimigos, eles seriam envergonhados e perturbados pelo Senhor em favor de sua causa. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio e fazer parte desta comunidade que busca inspiração nos Salmos. Agradecemos por se juntar a nós hoje. Fique atento para o próximo episódio, onde exploraremos mais salmos inspiradores.
Até lá, que a paz dos salmos guie seu caminho.